Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com esses meninos incríveis. Vocês estão prontos, meninos? Para responder muita coisa, trazer muito conteúdo pra galera? Com certeza. Então tá bom. Edu, e você começou a sua carreira muito cedo. Por que você começou tão novinho? Eu tive um acelerador, né? Perdi minha mãe muito cedo, né? Então com 20 anos eu já tinha me formado na faculdade, né? Foi uma coisa que eu fiquei muito feliz, que consegui me formar com a minha mãe ainda viva e aí acabou grandes transformações, né? Você teve que crescer mesmo de repente. Exato. Né? Eu tinha perdido minha mãe em menos de um ano, eu tive que fazer a venda da minha casa, né? Na época, meus pais já eram separados, então naturalmente eu era muito mais grudado da minha mãe, né? Meu irmão é engenheiro civil também, e ele trabalhava em São Paulo, mais velho, né? Sou caçula, e ele trabalhando em São Paulo, morando em São Paulo, vinha eventualmente, e aí eu me vi também, eu morava numa casa razoavelmente grande, me vi lá tendo que me virar, né? Fazer uma negociação sem saber fazer. Eu não tinha mais nenhum back financeiro além daquilo, né? Então aquilo era minha herança, era tudo que eu tinha. Então eu sabia que o que eu fizesse ali podia determinar todo o meu futuro, né? Então tava com 20 anos e falei, eu preciso não aprender a negociar. Ter essa aí. E aí foi um processo de mais de 3 meses de negociação da venda da minha casa. E foi uma coisa que me deu uma grande satisfação porque acabei conseguindo vender no valor que eu queria desde o início. Foi uma negociação árdua, né? E aquilo me instigou também a falar assim, gostei disso, né? Achei bacana. Acho que eu tenho algum potencial para isso, né? Fui fazer cursos, né? Comecei, na época o EAD já crescendo, né? E consegui fazer curso numa universidade de Michigan sobre negociação, EAD, né? Legal. E aí eu falei, já tenho uma faculdade de tecnologia, mas naquele momento eu já sabia que acho que eu não ia ser desenvolvedor pro resto da vida, né? Eu já tinha tido essa noção, estava trabalhando ainda porque precisava, ainda mais morando sozinho, né? Muito novo. E a tecnologia ainda me dava algum salário, né? Eu falei, mas eu consigo diversificar. Foi quando eu comecei a cada vez... Eu já tinha muita curiosidade sobre startup, né? Isso a gente está falando mais ou menos uns 11 anos atrás. No comecinho, que eu comecei, startups. Tinha muito poucas, né? O Startup Farm, Endeavor, tinha alguns players que estavam começando a falar, né? Mas ainda muito raso para chegar na gente, né? Então eu também comecei a me inscrever nos processos de aceleração com as ideias, né? Até hoje eu tenho um bloco de notas aí com umas 50, 60 ideias de projetos. Tem que dar uma revisada, provavelmente metade ali já pode jogar fora. Já vai jogar fora, né? Mas foi algo que sempre me despertou muito o desejo desses projetos viabilizar, né? E aí um pouco depois, quando foi esse evento de eu perder minha mãe, isso acabou acelerando tudo, né? Então eu me vi numa condição que ou eu ia ficar para sempre naquele meio de corporativo como desenvolvedor, analista de sistemas, que é algo que não me fazia feliz, né? Ou eu de fato ia arriscar, eu era muito novo, né? Eu falei, agora é a hora de arriscar, conseguir fazer essa negociação. Então mais ou menos eu tinha alguma estrutura para me bancar, né? E aí comecei projetos, né? A primeira startup foi a Lautec. Que legal! Conta um pouquinho, conta pro pessoal o que é uma Lautec. Primeiro, e como foi a tua experiência lá? A Lautec é uma startup ligada ao mercado jurídico, né? E eu não tinha nenhum conhecimento disso. Na época, um antigo sócio que eu tive, ele veio com uma ideia de... Ele falou, tem uns sites aí que começam a ganhar dinheiro, o que você acha aqui? Começou a me mostrar alguns, né? Eu comecei a ir mais a fundo, né? Só que sempre naquela linha, desde aquela época eu já pensava muito em diferenciação. Eu falei, interessante, mas eu não vou só copiar. Se eu for, eu quero fazer uma plataforma, vou agregar vários serviços, né? Como eu posso melhorar isso? É uma mentalidade um pouco assim, né? E aí comecei a ir pra dentro disso, e aí foi outra primeira experiência que eu tive, foi de buscar investimento para esse projeto, né? E aí nessa época eu já estava com uns 22 anos, mais ou menos, e eu comecei a fazer o que a gente chama de roadshow, né? Sair buscando investidor, né? E aí numa estágio muito inicial. A etapa das negociações. Isso aí. Aí é o que a gente chama o family friends, né? Então foi no meu sogro, foi na minha prima, e foi assim que eu fui conseguindo captar, né? Minha esposa, nessa época, eu ainda não era casado, mas eu já estava começando um namoro. Já estava em negociação. E foi também me deu muita base também, né? Esse relacionamento. A gente sempre vê, grandes homens têm grandes mulheres por trás, né? E realmente eu tive essa base, né? Eu me vi, quando minha mãe faleceu, eu me vi também assim,
um pouco solto, né? E aí quando comecei o meu relacionamento, eu fui muito acolhido pela família da minha esposa. Um beijo pra esposa dele. Adri. E aí pra mim isso também me deu base. Eu já tinha essa questão dos projetos, que eu tinha essa vontade de viabilizar. E aí eu falei, vamos tentar, né? Eu tinha esse sócio e tal. Lógico, né? Como toda primeira startup quebra, né? É a única certeza que a gente tem, né? Mas os grandes empreendedores têm uma história de quebra, né? Tem que ter. E aí é um projeto que até hoje é um showzinho meu que eu até penso em voltar, né? Hoje, como a gente está envolvido com muitos projetos, né? E a gente sempre prega muito isso, que o empreendedor ele tem que ter uma dedicação muito forte ao seu projeto. Sim. Então é algo que ainda não desenterrei, mas é um showdown meu, essa startup jurídica, e aí isso também foi me possibilitando conhecer outras coisas. Então aí comecei essa experiência de buscar investidor. Em paralelo, né, eu não tinha tanta, o meu back financeiro não era tão grande assim, comecei a captar site para fazer, né, naquela época ainda não tinha tantos sites prontos que nem tem hoje em dia. Comecei a captar, fazer uma parte também comercial, né, e aí começou a me enquadrar aquele negócio do multidisciplinar que a gente busca dos startupeiros, né. Então eu tinha a parte de tecnologia, tinha uma parte de negociação, estava começando uma parte comercial mais forte, liderança, porque aí comecei a montar para esses sites que eu tinha que fazer, mais a minha startup, eu tive que começar a ter um time de desenvolvimento. Né? Você viu que sozinho não ia dar. Não dá, né? Só que, porém, assim, a minha experiência de tecnologia me ajudou muito a acelerar isso e deixar de uma forma muito fácil, né? Então eu lidava direto com o programador, eu lidava direto com o cliente. Então, o programador, via de regra, não gosta muito de lidar com o cliente, então existe essa lacuna. Sim, né? E geralmente as pessoas, os comerciais não têm essa parte técnica, então dificulta a comunicação com o desenvolvedor. Né? Então, o comercial técnico me facilitou alavancar um pouco nessa época. Né? Então, eu conseguia, numa reunião, eu já conseguia ter uma noção de qual era a complexidade daquele desenvolvimento. Né? E quando eu chegava para o desenvolvedor, eu já conseguia passar um negócio muito mais mastigado, né? E os desenvolvedores acabavam gostando disso. Então, isso foi possibilitando caminhar e degrau a degrau chegar onde a gente chegou hoje também. Legal. E como que começou essa história da Space Moon, de um coworking / aceleradora de startups? Como que veio essa ideia na sua vida? A gente começou como toda startup, né? Pivotando, validando hipótese, tentando e retentando. Há mais ou menos 3, 4 anos atrás, né? Eu entrei de sócio de uma startup, que era um grupo de investidores, né? E aí foi quando eu comecei a ter, naquela startup jurídica, eu tinha tido uma experiência de captação de investidores family friends, né? A primeira rodada de investimento. Quando eu entrei foi entre amigos, então. Exato. Quando eu entrei nessa startup, primeiro como funcionário, já tinha uma rodada de investidores mais na linha profissional, que a gente chama os investidores anjos, capital semente, então já era um outro estágio, foi quando eu tive uma vivência muito grande, né? Eu, na época, até quando eu recebi o convite dessa startup, eu estava em vias de me mudar para Portugal, né? Tinha acabado de casar, falei assim, não, eu e minha esposa a gente ia fazer MBA, e aí surgiu esse convite, eu falei, uma startup acabou de ser capitalizada, uma possibilidade de entrar para gerenciar já um time que estava para se montar um time como eu quisesse, né, com uma certa flexibilidade, e em Santos, né? Então, assim, que é aonde você gostaria de morar. Exato, né? Pelo menos por hora como eu fiz FATEC e tal, todo mundo sempre falou, você sabe que assim que você se formar, ou nos últimos anos da faculdade, você vai ter que ir para São Paulo, tua vida vai ser enfrentada, né? Sim. Existe esse estigma. A gente não quer isso, né? A gente quer ficar na cidade. Ficar na cidade aqui maravilhosa. E o Santista é engraçado, porque mesmo lá fora, eu encontrei vários Santistas e todo mundo sempre fala muito bem de Santos, sim, né? Sim. Então isso é muito legal, saber que a nossa cidade por isso atende a todas as tem que desenvolver aqui, né? Com certeza. Me conta aí, Manuel, como que você veio parar aqui? Eu sei que vocês já eram amigos, mas como que você veio parar dentro da Space Moon? Então, quando eu estava voltando do exterior, né, já tinha escutado falar um pouco de startup, aí a gente bateu um papo e surgiu uma vaga num dos projetos, acabei entrando, né, a gente tocou alguns projetos lá dentro, e por ter essa questão multidisciplinar, quando surgiu a Space Moon, né, com outro modelo de negócio, totalmente diferente do que é hoje, aí a gente conversou e viu a oportunidade de eu entrar nesse projeto, né? E assumindo essa parte de operacional, como a gente ia estruturar... Fazer um pouco de gestão. De gestão, também, né? Exato. E poder dentro do projeto estruturar um pouco melhor a questão de empresa mesmo, né?
Então, o Edu na época estava iniciando, né, algumas pivotadas, né, no mercado. E aí com o convite a gente começou a estruturar melhor o que hoje é a aceleração, o coworking. E você conseguiu trazer um pouco dessa experiência, por exemplo, da construtora, desse modelo de gestão para dentro da Space? Sim, na questão da aceleração, né, que a gente tem com esses projetos, com todos esses empreendedores, o grande desafio é lidar com pessoas, né? De novo, a experiência acaba levando. Então, a aplicação que eu vejo muito de metodologia que a gente está construindo, né, da Space Moon em si, é muito do que eu já vivi em mercado, né? Então trazer um pouco trazer um pouco do corporativo também, né? A gente sempre fica nessa, não é que o corporativo tem um modelo ruim, senão não estaria aí até hoje. Mas eu acho que o melhor dos dois mundos a gente consegue aplicar bem, né? Tanto para dentro de casa, né, como o Space Moon, tanto como para qualquer projeto que a gente dê mentoria ou converse com os empreendedores. A ideia é sempre que eles possam ter a cabeça de gestor, né? E ser um pouco disciplinar, multidisciplinar, eu acho. Acho que isso é importante em todos os negócios. Se você está à frente do negócio, você tem que primeiro desenvolver um pouco do interpessoal, todo mundo tem que saber lidar com pessoas e todo mundo tem que saber um pouco de gestão, né? Sim, é importante para qualquer negócio. Para mim, eu fiz uma pós, né, aqui em Santos também, uma pós em administração de empresas, que para mim também foi ponto de virada total para realmente ter o conhecimento que eu tenho hoje e poder lidar, né, até com essas dificuldades. Então, num curso que eu tive liderança, marketing, tecnologia, gestão, você tem uma bagagem, né, múltipla, que nem foi o que eu acredito, né? Eu nunca fiz engenharia, mas é o que eu sinto dos engenheiros que acabam tendo sucesso também nas startups. Tem um pouco isso, né? Ele faz isso, fazer um pouco de o dia a dia do engenheiro é lidar com divergências, né? A gente, até com planejamento, quando a gente passa por planejamento, a gente vê muito isso. Você planeja a obra, mas durante um processo de obra, você descobre N interferências e você tem que ter tomada de decisão. Isso é muito importante. Por isso que a gente sempre fala que o empreendedor tem que ter essa tomada de decisão e a equipe vai junto e vai dar certo. A ideia é que você consiga junto caminhar e fazer rodar o projeto da melhor forma, né? O nosso modelo atual da Space Moon é justamente trazendo um pouco do que é bom do corporativo, né? Eu sou o cara que sempre foi startup, né? Eu startupeiro por natureza, tanto que até nas oportunidades que eu tive de gerenciar, né, acabei sendo CEO de uma startup, quando ela guinou para um modelo mais corporativo, foi algo que já não me brilhava mais os olhos, né? Foi quando eu fiz a minha pivotagem pessoal e me decidi focar 100% só no Space Moon, né? Então hoje a gente ajuda mais de 10 projetos a caminharem, né? Então não dá para você querer tocar um projeto tendo a dedicação que é necessária para um projeto, principalmente para uma startup, e ao mesmo tempo querer ajudar tanta gente, né? Então o nosso modelo, na verdade, é um pouco do que eu sempre tive facilidade. Eu sempre tive muita facilidade de achar soluções para problemas, né? Então o nosso dia a dia é isso, as pessoas trazem problemas e a gente busca junto soluções, né? Então, no final das contas, o propósito maior da Space Moon é muito isso, né? E como propósito mesmo, né? Não só como empresa, mas geralmente de alavancar geralmente jovens, né? Mas os empreendedores que têm dificuldade, eu tive muita dificuldade, né? Quando eu comecei de buscar conhecimento, de buscar material, não tinha muito material, né? Porque, querendo ou não, é novo, né? Ainda muito novo. E a troca de experiência acaba correndo no dia a dia, né? A gente troca muita experiência, já fiz esse tipo de ação, não me agradou muito, então não quer dizer que você vai fazer no teu projeto não vai dar certo, mas ter uma experiência de alguém que já aplicou algo de mercado é um bom caminho, né? Essa troca de experiência é o que a gente... E foi até o que o Manuel falou, né? O meu corporativo, se não fosse bom, não teria chegado até onde chegou, né? Então tem muita coisa de valor ali e o nosso papel é muito isso também. Dentro de uma flexibilidade que precisa ter, né? Um dos grandes diferenciais da startup, a gente fala do elefante, ela tem flexibilidade, ela consegue se adequar muito fácil, né? Porém precisa ter um profissionalismo, né? Quando a gente começa a falar de investimento na casa de 200, 300, 500 mil, 1 milhão, o investidor é muita responsabilidade, né? O investidor ele busca um certo profissionalismo, né? Então o que a gente viu existia uma lacuna entre o jovem empreendedor que precisava ter um auxílio e o investidor que precisava ter alguma credibilidade para botar o seu dinheiro em algum projeto, né? Então esse trabalho de formiguinha que a gente faz até na questão de, né,
pô, vamos fazer YouTube, vamos fazer podcast, vamos estar também nas mídias para desmistificar um pouco isso. Sim, né? sim. Ver que é real, existem investidores, em Santos existem vários investidores que já estão colocando dinheiro, investindo em startups, e é algo que toda startup vai virar um unicórnio, que eles brincam. Não, Será acho que não, que né? Mas existem outros modelos, o nosso objetivo é que minimamente a gente consiga que várias vão para frente, que várias se desenvolvam, né? Existe um número alarmante de fechamento de startups, né? Porque começa-se desorganizado, não sabe exatamente para onde vai, né? E o nosso papel é justamente isso. Vamos aumentar o máximo possível a quantidade de mentorar esse pessoal mesmo, porque eu acho que às vezes não é nem uma questão de que às vezes a gente precisa ter uma pessoa que tem experiência de negócio para falar, olha, esse caminho eu tentei, vamos tentar por esse, porque eu acho que isso é muito necessário. Agora desmistifica uma coisa para mim, startup é só para quem é da área de tecnologia? Não, a gente tem um engenheiro aqui que vai falar melhor. Eu diria que não. Eu acho que a startup é para quem tem a vontade de inovar, tem essa vontade de... Quem quer trabalhar muito? Quem quer trabalhar muito. Porque geralmente você trabalha muito mesmo. Mas isso é bom, porque você tem liberdade, né, dentro de uma empresa. Sim. Quando num corporativo, às vezes você fica meio limitado, você fica pensando, pô, mas se eu fizer isso, será que vai impactar? Aí eu não vou dar o resultado esperado. E numa startup, às vezes você tem a liberdade de falar com o CEO ou com uma pessoa direta, aplicar uma ideia. Numa reunião você pode definir outros rumos e não fica tão engessado, né? Quando você está no meio corporativo é difícil você levar essa mudança. Como eu falei há pouco da questão de implementar metodologias. Eu tinha que seguir um padrão ainda, existiam algumas regras, né? Quando você vai implementar algo numa startup, mesmo que seja uma metodologia nova, você tem a liberdade de fazer, não te agradar e de repente o que serve para um não é o que serve para você. Né? Pivota segue o jogo. E vai continuar e vai performar, a equipe vai acontecer. Né? Então isso é bom, a flexibilidade. E para qualquer mercado, né? Eu acho que mesmo vindo de engenharia, ter trabalhado em obra, né? Pisar em amassado barro, é o tipo de perfil que eu acho que se enquadra. Multidisciplinar, você tem que saber de tudo um pouco. Se você não tem conhecimento, você tem que buscar conhecimento. Você vai conseguir, né? Você não precisa ser expert em N assuntos, mas você tem que ter um conhecimento base geral. E isso é importante num projeto. E muita vontade. Eu gosto, né? Eu tenho feito algumas palestras e tudo mais, falado um pouco até em faculdades. Uma das coisas que eu sempre bato muito na tecla é resiliência, né? Então, o cara... Acho que flexibilidade e resiliência, se você não tem, não pode ser startupeiro, né? Não, a gente fala, existe uma grande mística, né? Porque você muito rápido vira CEO, né? Se vira o presidente já CEO de MEI, né? É a piada, né? É só ele na empresa. Eu sou CEO de mim mesmo. Ele é o CEO e tudo mais, assim. Mas ao mesmo tempo, a gente brinca com isso, mas a startup te dá uma visibilidade, você precisa também saber se portar como tal, né? Então, eu tive a experiência de passar por uma aceleração, na época eu estava como diretor operacional da startup, e aí a gente teve uma reunião com o presidente de uma multinacional, né? Então, um grupo gigantesco que estava lá o CEO deles falando com a gente, com nós 2, 3 jovens, e aí ali estava o CEO, o COO e o CMO daquela startup, né? Então, é por isso que a gente acaba alavancando, existe uma brincadeira, mas também traz uma responsabilidade muito maior, né? Então, quando a gente começa a falar de startups, geralmente são jovens. Então, você se vê um jovem de 22, 23 anos, de repente com 3, 4 famílias dependendo dele, né? Então, assim, não é tão simples assim esse negócio de ser startupeiro. Você é alavancado ao que antigamente, né? Nossos pais, nossos avós, eles só tinham a experiência de repente gerir um time com 40, 50 anos, aquelas longas carreiras, né? Na mesma empresa. Muito difícil mudar. Eu nunca consegui ficar mais de 2 anos e meio numa mesma empresa, né? Então, assim, hoje eu já nem conto mais isso, porque como nosso dia a dia, cada dia a gente é de uma empresa, né? Então eu considero que hoje a gente trabalha com umas 11, 12 empresas ao mesmo tempo. Então, é muito dinâmico, na verdade, é uma vida bem dinâmica. A única coisa que a gente, quando sai de casa, é que a gente não sabe como é que vai ser nosso dia, né? Tá tudo bem. Porque... Na verdade, na vida a gente não tem controle de nada. Bom, gente, então para finalizar, eu quero pedir para vocês deixarem uma dica valiosa para alguém que tem uma ideia para começar uma startup. Então, só uma ideia aqui, mas eu quero uma dica valiosa, a sua e a sua. Para mim é valida a sua ideia, testa hipótese
isso é de graça, né? Cabe até uma discussão só sobre isso, porque quando você tem a sua ideia, você fala, putz, eu não vou fazer isso, ou não vou conversar com ninguém porque vão roubar minha ideia, né? Existe outro, um grande estigma disso, eu não falo pra ninguém porque vão roubar minha ideia. E assim, se você teve a ideia e você não executou, você acha que alguém que, se apenas você vai contar a ideia, vai executar isso, né? Então as pessoas têm esse medo e acabam ficando na inércia, né? Então assim, vai a campo, valida, troca ideia, isso é de graça, né? E se você... Divide sim se você, pessoas, né? se você de fato for tocar isso pra frente, minimamente você já sabe tudo o que não fazer, porque as pessoas já te deram esse direcionamento, né? E você busca, tem incubadoras, tem a Space Moon, tem a Sebrae, tem diversas entidades que ajudam, né? Que está começando. E agora esse canal aqui que também vai poder ajudar bastante o pessoal. Vamos trazer muito conteúdo para essas pessoas. E você me diz uma dica valiosa. Eu diria, acho que meio clichê, mas resiliência é uma palavra bem importante para quem está começando um negócio, porque muitas vezes a pessoa vai fazer o lançamento do produto, vai com uma expectativa de que vai dar certo logo de cara, e nem sempre é o que acontece. Sim. Pode acontecer, mas se não acontecer, persista, né? Eu acho que persistência e querer inovar sempre no dia a dia do teu projeto, inovar com você mesmo também, né? Às vezes você pode testar outros métodos de escalar teu produto ou começar a vender, pegar uma atração de mercado. Acho que isso é importante. Ter resiliência, persistir, que vai dar certo. E aprender sempre, né? E aprender. Certo. Sempre vai ser um aprendizado. Pessoal, eu tenho certeza que vocês já perceberam que esses meninos têm muito conteúdo e que aqui a gente vai ter muita coisa rica. Então tá na hora de você tirar sua mãozinha do bolso, deixar o seu joinha e também se inscrever e compartilhar esse conteúdo aí nos seus grupos de WhatsApp. Eu tenho certeza que tem muita gente que vai aproveitar. Um beijo, a gente te espera no próximo vídeo.